A vida de dois gordos. Um gordo tomando café lá no fundo e um gordo aqui gravando vídeo pelado. A única coisa que eu tô vestindo são os meus óculos. Óculos é plural ou é singular? É o meu óculos ou são os meus óculos? Minha mulher tá tomando sibutramina. Não sei se dá pra ler aí, sibutramina. Cloridrato de sertralina. Isso tudo junto deve dar sibutramina. Exatamente. Cloridrato de sertralina. Cada nome, você que faz química é gênio mesmo, hein? Porque falar cloridrato de sertralina não é fácil. E precisa ter uma boa dicção também. E eu tô mutante. Eu sou mutante. Porque eu tinha o cabelo encaracolado. Eu não fiz chapinha, juro. E o meu cabelo ficou liso. Essa, dá pra fazer comercial de shampoo. Da Head and Shoulders. Happy Shops. Eu posso fazer o comercial do Happy Shops. O pessoal da Head and Shoulders. É Head and Shoulders ou Head and Shoulder? Acho que é Head and Shoulder, né? Não, Shoulders mesmo, porque são dois ombros. É um nome meio feio, né? Head and Shoulders. E difícil de falar pra caralho. Head and Shoulders é o mocinho daquele filme Evolução, que tem o Duchovny e eu não sei qual que é o nome da mulher, mas eu sei qual que é, mas eu não lembro agora. Que caiu um meteoro numa cidade lá nos Estados Unidos e aí as coisas começam a evoluir instantaneamente, assim, coisa de no que a evolução se daria em milhões de anos, se dá em dias. Você já viu esse filme? Tem o David Duchovny, que é o astro da série que eu gosto muito, que eu acabei de esquecer. Mentira, que eu não esqueci não, que é Além da Imaginação. Ah, não é Além da Imaginação, é De Volta para o Futuro. Ah, não, é Arquivo X, né? Arquivo X é muito da hora. Eu sou filósofo formado em Arquivo X. Minha faculdade foi assistindo Arquivo X. Então, eu não sei nem porque eu tô gravando esse vídeo, porque não sei nem se eu vou subir ele no meu canal, que eu estou em um momento de descontração. Ah, tá, eu fiz um vídeo de ontem e postei, claro, né, que se eu fiz eu postei, quer dizer, não, poderia ter feito e não postado. Mas aí eu postei falando sobre a inutilidade, a futilidade da vida e da existência humana. Aí uma moça que me segue no Google Plus, é Google Plus que fala, né? Acho que ela adicionou um comentário, eu entrei no perfil dela e lá tinha um pastor pentecostal falando que sobre a briba. Eu acho que vocês devem conhecer. Ele falou de Moisés e Moshe. Moshe. É um cara que fala pra caramba e não sabe nem falar. Eu não sei como é que um pastor desse consegue ser ordenado pastor. E, poxa, se o cara não tem cultura pra ele e não tem entendimento nenhum do que lê, ou seja, ele absorve a interpretação de outras pessoas da visão dele, mesmo que a visão dele seja de um livro imparcial, digamos assim, que é a Bíblia, ele não tem o poder e a capacidade de interpretar por ele mesmo. Assim como a maioria das pessoas não tem capacidade de interpretar quase nada, não só a Bíblia. Ainda mais a Bíblia, que devia ser Bíblia, que é mais fácil de falar do que Bíblia, não é, Deise? Bíblia é mais fácil de falar do que Bíblia. Eu acho que deve trocar para Bíblia. Mas enfim, as pessoas não têm mesmo muita interpretação de texto, não tem poder de interpretação, e não é só de texto. Tem gente que é cego de interpretação da própria vida, e eu acho que a maioria é assim, por isso que precisa de espelhos, de ídolos, de pessoas para querer ser como. Então, quando a gente fala que as pessoas não têm interpretação de texto, que é um grande problema brasileiro, inclusive, mostrado aí
em várias reportagens, de que o brasileiro não sabe interpretar texto, e é por isso que nós temos uma nação subdesenvolvida. Eu acho que o negócio vai além. Tem pessoas que não conseguem interpretar o que está vendo ao seu redor, e tem pessoas que não conseguem interpretar a própria pessoa, o que ela é, como ela é, porque não sabe questionar. Interpretação do texto é fichinha, perto da falta de capacidade de interpretação deste mundo complexo e quase infinito. Pela física é finito, mas pode ser que não seja. Pode ser que existam vários buracos onde vai se afunilando e vão surgindo outros universos, e não vou entrar nesse contexto. Mas, enfim, tem pessoas que não têm a capacidade de assimilar essa complexidade que é o universo. Enfim, eu acho que vem daí a maior dificuldade do entendimento pleno das coisas e da conformidade, da união para que se haja uma sociedade melhor, mais igualitária, menos predadora. Talvez seja esse que falte. Mas, enfim, voltando ao pastor, o pastor não sabe nem falar. Então, obviamente, acredito que não saiba ler. Ou mesmo que ele saiba ler, que ele saiba até interpretar a certo ponto, ele não tem o traquejo do falar. Ele não tem aquela capacidade de expressão. E aí me preocupa muito, porque você imagina a pessoa que segue os ensinamentos ou a interpretação de uma pessoa que mal sabe interpretar o que lê e a si mesma. Essa pessoa, esse pastor, que eu não vi a cara dele, não conheço ele, mas pelo que eu ouvi, eu já percebi que o cara não sabe do que está falando. Enfim, como que você vai dizer que essa pessoa está formando pessoas, ou formando pessoas que formam opinião, que possam formular opinião para si mesmas, ou que essa pessoa que mal sabe falar possa pedir para essas pessoas que elas leiam para compreender um livro dito sagrado? Pela falta de vocabulário do cara, você já imagina, e pela entonação, pelo tipo de fala, pelo tipo de colocação, você vê que é daquele tipo de pessoa que, se um grupo diz, vamos queimar a bruxa, e aí esse cara tá passando na rua, ele se junta àquele grupo e vai queimar a bruxa. E as pessoas que seguem ele devem ser da mesma forma. Por isso que eu acho que religião é um perigo muito grande, principalmente as religiões pentecostais, religiões que seguem cegamente a Bíblia, deixa com que um livro pensem por essas pessoas, aonde Deus colocou lá desígnios, ordenamentos, ordens. Os feiticeiros que estão... Vou falar grosso modo, não vou citar capítulo e versículo, porque eu não lembro exatamente agora, porque minha cabeça está muito confusa, cheia de outras coisas infinitamente mais complexas, mas enfim, você vai encontrar aí aonde Deus, o próprio Deus, Jeová, aquele senhor lá que vive num trono no céu, diz que os feiticeiros são uma coisa prejudicial, os magos e feiticeiros são coisas prejudiciais para o povo santo. Acontece que quando Jesus nasce, quem é que vem visitar Jesus? 3 reis magos. E se eu fosse aquele pastor, eu falaria agora, 3 reis magos, entendeu? Então vieram 3 reis magos, e que você pode subentender como feiticeiros, visitar Jesus, Filho de Deus, ou o Deus em si encarnado, que aceitou a visita, se Jesus é o Filho de Deus, o Pai dele que está no céu, aceitou a visita de 3 magos, feiticeiros, ocultistas, podemos usar essa palavra também, que vieram visitar o Filho dele. Se Jesus é o próprio Deus encarnado, esses 3 vieram e falaram com o próprio Deus e não foram desmaterializados. Assim como no passado na Bíblia, ordena-se que os feiticeiros e aqueles que são ocultistas sejam expulsos do povo e condenados à morte até. Não é um negócio complexo de você entender? É complexíssimo, não é? Então, a Bíblia é um livro que traz preconceito para aqueles que creem naquele livro e é um proliferador de preconceitos, assim como é um preconceito absurdo com os homossexuais. A Bíblia manda que se mate, que se destrua os homossexuais. E você precisa perguntar, o homossexual optou por ser homossexual? Não. O homossexual é homossexual porque Deus fez assim.
Se eu cresce em Deus, eu acreditaria nisso. Respeitaria toda a criação e obra do Senhor. Que não é o caso, porque o próprio Deus que fez, o homossexual não aceita mesmo. A pessoa não nasce homossexual por opção. E não é nem questão de livre-arbítrio. Aí um dia desse, estava abrindo aqui meu e-mail, estava aqui no meu e-mail da minha conta no YouTube, e um pastor comentando sobre um vídeo que eu fiz aqui, falando sobre eu ser ateu e outras pessoas que seguem meu canal ateu, que nós temos de nos converter imediatamente para que nós não sejamos punidos por Deus pelo nosso livre-arbítrio. Ou seja, nós tivemos o livre-arbítrio de acreditar obrigatoriamente em Deus. Não é um negócio invocado? Pelo seguinte, por que não há o livre-arbítrio? Quando Deus criou o ser humano, Deus não perguntou para o ser humano se o ser humano queria passar a existir. Faça a pergunta para você mesmo. Se você existe num lugar onde não tem corpo, onde não há matéria, obviamente não tem fome, não tem miséria, não tem sede, não tem a complexidade de se existir no mundo físico, onde você tem parâmetros de começo, meio e fim. Você está num lugar onde não existe começo, meio e fim. Digamos que exista essa forma de inteligência, de vida. Vamos dizer que existam almas. Aí você é alma, pura, perfeita, já pronta, sabedora de tudo que existe, porque não há limite para o corpo. Não é? Porque não há o corpo. Né? Pensa bem comigo. Você optaria para vir para um mundo onde você sofre, é cheio de dúvidas e ainda vai morrer no final? Eu acho que não. Então não teve livre-arbítrio. Quando o ser humano foi criado por Deus, automaticamente foi tirado o livre-arbítrio do ser humano. Porque só teria livre-arbítrio se o ser humano pudesse optar, antes mesmo de ser humano, em ser humano. Você está entendendo? Então não tem livre-arbítrio. Tudo o que aconteceu depois da criação divina, obviamente, é projeto divino. Então temos de entender que o Deus da Bíblia é mau. Esse Deus bíblico é um assassino, maluco, psicopata, que criou seres que não precisariam existir e ainda culpa esses seres pela existência falha desses seres. Isso é um problema absurdo. E as pessoas que são religiosas não conseguem entender isso. Porque você sabe que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Não é? Se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, nada é dúvida. Tudo é projeto. E como você vai limitar um ser onipotente, onisciente, onipresente a um corpo? Ou a fisiologia, a fisionomia ou a psique humana? Isso é impossível. E as pessoas atribuem essa imagem de um homem num trono que determina e manda tudo a um ser poderosíssimo que eles chamam de Deus, Jeová, Alá, Jesus, e isso simplesmente é impossível. Não é? Bem, deu 14 minutos de vídeo já. Eu preciso limpar a casa. Eu vou sair agora e eu posto depois alguma coisa para complementar esse vídeo aqui. Mas deixe suas opiniões e comentários. É um assunto fascinante, como vocês sabem, e eu quero saber o que vocês acham. E leve essas perguntas, essas questões filosóficas infinitamente interessantes e que precisam de solução, de entendimento e de dedicação a se pensar o porquê. Leve essas perguntas a pessoas para que sejam, para que comentem, para que coloquem aqui no canal. Abramos uma discussão, inclusive com a participação dos crentes. Assim espero e desejo. Até mais.